Fala galera, então, paz a todos. Muitas pessoas têm me perguntado a respeito de antivírus, qual é o que eu uso, qual que eu recomendo, e sempre estavam pedindo para fazer tutorial. Então, como tutorial eu levo bastante tempo para escrever, eu decidi então tentar falar resumidamente das principais coisas nesse vídeo. Primeiramente, o antivírus que eu utilizo, que eu considero melhor, é o Avast Mobile. Ele pode ser baixado gratuitamente no Android Market, certo? E ele é bem pequenininho e não deixa o celular muito lerdo. Ele é um bom antivírus. Então, ele tem várias opções aqui. Eu vou tentar falar resumidamente da maioria delas para me concentrar melhor nesse antifurto, que é que eu acho mais importante dentro desse antivírus, certo? A primeira opção é o escaneamento. Escaneamento básico de programas e cartão, certo? Ele tem aqui, você pode agendar, escaneamento automático, agendar os dias, o horário. A outra opção é a privacidade. Nessa opção ele te mostra quais são os aplicativos que estão, por exemplo, rastreando sua localização, que podem ler informações de identidade, acessar mensagens, contatos, contas e outras opções. Gerenciador de programas, que seria basicamente o gerenciador do Android, para você poder desinstalar, forçar o fechamento. Proteção de internet, que ele te indica quando você está acessando sites maliciosos. Essa proteção de internet ela funciona com o navegador padrão do Android, certo? Quem utiliza o Dolphin, o Puffin ou o Opera e outros navegadores, eu acho que ele não funciona bem com esses outros. Proteção de internet, já falei, né? Filtro, SMS e chamadas, que basicamente você pode criar um grupo que você vai bloquear as mensagens ou então o número ou as chamadas no determinado horário, pode programar a data. Deixa eu clicar aqui. Você pode bloquear recebidas, enviadas, a data, o horário, os membros, você pode adicionar. Seria tipo um bloqueador de chamadas. Firewall. O Firewall é bem interessante porque quando ele é habilitado, você tem a opção aqui de permitir o acesso à internet numa determinada rede, por exemplo, somente na wireless, na 3G ou então na roaming. Eu habilitei aqui sem querer. Uma coisa interessante, ele precisa estar, para funcionar, ele precisa ter o root no celular, certo? Então, aí você pode escolher, aqui tem toda a lista de programas. Aí você pode escolher qual deseja acessar por qual rede. É bem interessante para quem gosta de configurar, quem não tem plano de dados, essas coisas, e para controlar melhor o consumo dos dados na rede 3G, na rede de dados da operadora, certo? E configurações aqui no final, onde tem atualizações automáticas, tipo de conexão, verificação de atualizações, proteção por senha, alterar a senha, mostrar ícone de notificação, que é esse íconezinho aqui em cima. Eu vou até desmarcar. Pronto. Alterar idioma, assistente de remoção do Avast antifurto. Só fazer uma consideração rápida. O antivírus ele é muito importante porque, devido à grande facilidade que os desenvolvedores têm de colocar programas no Android Market,
os aplicativos, eles acabam, digamos, não tendo uma confiabilidade tão grande como, por exemplo, ocorre na Apple, na App Store, onde o aplicativo ele passa por uma série de testes antes de ser colocado na loja. No Android não, qualquer desenvolvedor pode colocar, então qualquer pessoa maliciosa pode fazer um aplicativo para roubar os seus dados, como o número de telefone, verificar as chamadas, ler suas mensagens, sua localização GPS. E isso não é muito legal, porque pode desencadear uma série de perturbações. Uma pessoa com esses dados podem perturbar bastante. Então o antivírus ele é bem interessante por isso, principalmente porque o escaneamento ele verifica algumas falhas nos aplicativos que podem estar provocando esses envios de dados não autorizados. Só uma dica que eu li uma vez em um blog. Quando você vai instalar um aplicativo, é sempre interessante você ficar de olho nas permissões que aquele aplicativo ele vai ter quando instalado. Por exemplo, se eu for pegar um aplicativo de alarme, um aplicativo de alarme ele é bem simples. Basicamente seria, no máximo, ler e poder ligar o alarme. Então, por exemplo, quando você vai baixar um aplicativo, sempre aparece aquela tela aceitar e permitir, eu acho que é isso, e uma lista de autorizações que aquele aplicativo vai ter. Por exemplo, se for um aplicativo de alarme ou então um aplicativo de calendário, não faria sentido ele ter acesso a, por exemplo, a internet, ou então o GPS, ou então ler seus dados pessoais. Então é sempre bom vocês ficarem de olho nisso. Por exemplo, escolher um jogo. Ele aparece aqui, né? Ferramentas do sistema, chamadas telefônicas, seu local, armazenamento. Então sempre fiquem de olho em aplicativos assim que eu digo não confiáveis. Logicamente o antivírus ele está aqui para te indicar mais precisão, mas sempre é bom ficar de olho antes de instalar o aplicativo, beleza? Voltando agora para a Avast. Desculpa. A principal função que eu queria falar é sobre o antifurto, que ela é bem interessante, não só para quem tem o P698F, mas para quem tem Android, ou então qualquer celular. Você batalhou, você suou, conseguiu dinheiro para comprar, e por exemplo, ser assaltado, alguém levar o seu celular, não seria justo você perder um celular que você comprou honestamente para uma pessoa. Então esse antifurto ele funciona muito para isso, para você ter como recuperar o seu celular. Não só em caso de roubos, mas também se você perder e alguém encontrar também. Então vamos lá. O antifurto, esse aplicativo, ele começou inicialmente pela ITA Agents, que era uma empresa que estava cobrando, acho que era 7 euros por esse aplicativo antifurto. Meu primeiro celular eu coloquei, na verdade todos os 3 que eu tive anteriormente, eu coloquei esse antifurto, mas o meu primeiro é o que até hoje está funcionando. Eu paguei por esse antifurto na época e ele funciona muito bem. Até hoje, se eu quiser, eu posso enviar uma mensagem, um comando para o celular e ele me informa a localização GPS. Como infelizmente eu perdi a nota fiscal do celular, eu não tenho como comprovar que o celular era meu, né? Até tenho, mas seria daria muito trabalho. Enfim, guardem a nota fiscal dos seus celulares, ok? Continuando. Clicou em antifurto, ele aparece aqui a tela, continuar. Ele sempre vai te indicar com o verde
as configurações, continuar aqui. Quem tem um celular roteado, marca essa opção, continuar, descrição, continuar. Aqui você tem a opção de colocar um nome. Ele tem por padrão aqui Avast Antifurto, mas é sempre bom mudar o nome, que é para não ficar tão na vista, que é um programa de rastreio. Então ele aqui te dá sugestões. Aí esse list trial, deixar esse aqui, continuar. E depois ele se conecta na internet para poder baixar o assistente de instalação. Esse antifurto, a instalação root, é a que eu recomendo. Por quê? Porque várias funções dele funcionam melhor quando ele está roteado. Como, por exemplo, habilitar o GPS e a rede de dados automaticamente. Ele habilita mesmo que a pessoa não habilite, deixa desabilitado na hora que ligar o celular, mas quando ele reconhece que é um novo número, ele habilita para poder ter acesso e enviar as mensagens. E tudo isso é oculto. Outra opção, esse aplicativo ele fica oculto e salvo como aplicativo do sistema. O que seria isso? Mesmo que a pessoa restaure o celular, ele não vai poder visualizar e não vai apagar o Avast Antifurto. E isso é algo que acontece em vários outros aplicativos que permitem o rastreamento. Você restaurar configurações de fábrica, pronto, o aplicativo vai embora e você perdeu. Certo, aqui continuar. Deixa essa opção aqui marcada, gravação direta, instalar. O arquivo foi instalado com sucesso na partição do sistema. Agora você deve reiniciar o seu telefone para utilizar o Avast Antifurto. Antes de mais nada, voltar aqui no menu. Observe que deixa eu procurar aqui. Reiniciar agora o sistema. Desliga e liga o celular, certo? Meu celular aqui ele vai demorar um pouco. Enquanto isso, eu vou tomar uma água ali e volto já. Vai demorar mais ou menos uns 2 minutos. Então, se vocês quiserem dar uma avançada no vídeo, seria interessante. Se não, pode ficar aí assistindo a inicialização do celular. Então, o celular demora um pouco para inicializar e muitas pessoas sempre reclamam que o celular demora para reinicializar, o Android é muito lerdo, mas é algo aceitável também puderam, né? Um sistema que tem a quantidade de aplicativos que quando inicializa abre tanto
widgets, por exemplo, tem que inicializar só esse aqui do controle de energia, por exemplo. Então seria lógico que ele demoraria um certo tempo para executar esses aplicativos e poder estabilizar o sistema para utilização. Nada. Então, deixa eu ver aqui se está pronto para poder utilizar. Ele ainda não está pronto para o uso. Vou forçar aqui. Certo. Só lembrando aqui, o Avast e esse antifurto e o root, ele pode deixar o celular um pouco lerdo. Pode às vezes ficar travando. Então isso é normal, tá? Ó, só para mostrar aqui, o tempo de inicialização foi 3 minutos e 5 segundos. Normalmente ele inicializava em 2. Então só pelo fato de eu ter colocado o Avast ele demorou um pouco. Mas depois, acho que essa acontece só na primeira ou na segunda inicialização. Depois o celular ele estabiliza com o aplicativo e inicializa mais rápido. Certo. Agora procurar aqui. Deu Avast. Aqui. Abri o Avast novamente. E agora é hora de configurar o antifurto. Você volta aqui novamente no antifurto e vai aparecer. Deixa eu digitar bem aqui uma senha. Então vai aparecer essas opções. A senha ela não aparece na primeira inicialização. Você inicialmente vem aqui em configurações básicas. Cadastra seu nome, coloca seu nome, a senha, certo? Coloca a sua senha. É bem importante, coloque uma senha que você lembre depois, porque praticamente tudo que você for utilizar no antifurto vai ser necessário dessa senha. E o controle remoto. O controle remoto ele te dá a opção aqui de 2 amigos. Primeiro amigo, segundo amigo, que você pode cadastrar 2 números que vai receber as mensagens, certo? E mais uma coisa, embaixo também que permite comandos apenas de amigos. Deixa essa opção desmarcada, certo? Que você vai poder enviar comandos para o celular de qualquer número de telefone. Se tiver marcado, vai ser possível somente dos 2 amigos. Então, depois disso, habilitar o antifurto e as configurações básicas já estão realizadas. Eu vou recomendar algumas avançadas, que é o comportamento da proteção. Você vem aqui, deixa a primeira desmarcada e todas as demais marcadas. Primeira desmarcada, marca a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. O restante marcado, deixa só a primeira desmarcada.
Você pode dar uma lida e deixar desmarcado também, mas eu recomendo que deixe marcado porque a maioria delas são importantes. Por exemplo, prevenir depuração por USB vai evitar que a pessoa retire o root do celular e, por exemplo, instale alguma ROM ou então modifique o software do celular. Se ele fizer isso, provavelmente vai sair, você não vai conseguir mais depois bloquear ou então rastrear. Forçar a conexão de dados, que é para o celular poder acessar a internet, mesmo que não esteja ativo, entre outras coisas. Então, essas outras opções aqui vocês podem ler. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários do vídeo, mas as básicas são essas. Saiu, habilitou, pronto. Você pode observar que o aplicativo que ele criou, no meu caso foi Poly3, ele não fica visível. A única forma de você entrar para poder modificar as configurações é ou através do Avast, ele vai pedir a senha quando for entrar, ou então fazendo uma chamada para a senha que você cadastrou. No meu caso é 111. Na hora que você chamar, ele vai abrir o Avast Antifurto. Sendo assim, se você quiser, você pode até desinstalar o Avast, restaurar as configurações de fábrica aqui, realizando o mesmo comando, no caso é a sua senha. Eu vou mudar essa senha aqui, é só para efeito de tutorial. Você faz a chamada, ele modifica. Uma coisa importante, nesse celular, como eles são 2 chips, então ele tem a necessidade de você colocar os 2 chips como linha confiável. Como seria isso? No meu caso aqui, as configurações foram realizadas usando SIM 2. Usando o chip 2. Então, como colocar o chip 1 na lista de confiáveis? Primeiramente, você muda aqui, né? Observe que o padrão de chamada está para o 2, modifique para o 1. Desligue o celular, ligue novamente, espere ele inicializar, estabilizar, entra no Avast, novamente, antifurto, e na hora que você abrir, ele vai aparecer aqui, sim cadastrado na lista de confiáveis. Se você fizer como eu estou fazendo aqui, só abrindo, mudando e abrindo o Avast, ele não vai adicionar a lista de confiáveis. Você tem que reinicializar com o padrão do chip ativo, certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Qualquer dúvida vocês coloquem aqui no comentário. Eu tentei fazer um vídeo bem rápido. O primeiro que eu fiz foi 30 minutos, esse agora deu 24 e alguns segundos. Peço desculpa pela demora, eu gosto de falar bastante. E peço também desculpa pelas interrupções aí da chamada que eu estava recebendo, beleza? Qualquer dúvida, avisa aí. Um abraço, paz para todos.